Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 4. O diabo, a carne e o mundo. Os crentes podem se render ao diabo e às suas armadilhas e deixar que ele os domine em qualquer tempo que queiram. Eles também podem dar lugar à carne com suas paixões e seus apetites e deixar que ela os domine. E ainda podem render-se às influências do mundo e deixar que o mundo os domine. Muitas pessoas tentam expulsar demônios de crentes quando eles estão cedendo ao mundo, à carne e ao diabo. Mas a Bíblia ensina que os crentes têm de lidar com o mundo, com a carne e com o diabo, pois nunca estaremos livres dessa influência até estarmos com Jesus no céu. 1 João 4, 3, 4, 1 João 2, do 15 ao 17. No entanto, o fato de eles se renderem ao mundo, à carne e ao diabo não significa que eles estão possessos ou que há um demônio neles. Graças a Deus, a Bíblia ensina que o crente não tem de ceder ao mundo, à carne ou ao diabo. A Bíblia diz que se somos nascidos de novo através de Jesus, nós vencemos o mundo. 1 João 5, 4 e 5, João 16, 33 e 1 João 4, 4. Porque estamos em Cristo e Jesus venceu o mundo por nós, não temos de nos render à influência deste mundo, nem às paixões e concupiscências da nossa natureza física. E não temos de ser derrotados pelo diabo, pois o triunfo de Jesus sobre Satanás é o nosso triunfo. Se um cristão abre a porta para o diabo, ele vai entrar e pode certamente possuir seu corpo ou sua alma, se lhe for dado livre acesso por um espaço de tempo. Entretanto, no caso de um cristão, um demônio não pode habitar em seu espírito, a não ser que o crente esteja na situação citada em Hebreus 10, 26 e 27 e Hebreus 6, do 4 ao 6. Falarei sobre essas passagens com mais detalhes depois. Por enquanto, irei dizer apenas que a maioria dos cristãos nunca atinge um nível de maturidade espiritual que os coloque em uma posição de cometer um pecado para a morte. O pecado para a morte só pode ser cometido por um cristão maduro que intencionalmente nega a Cristo com deliberação premeditada. 1 João 5,16. Então, os cristãos não precisam se preocupar se podem ou não ser possessos pelo diabo em seu espírito. Se eles estão preocupados com isso, é um sinal de que eles não são cristãos. No entanto, os cristãos podem abrir a porta para o diabo em outras áreas da vida. Irei dar um exemplo que mostra como um cristão pode abrir a porta para o diabo sem estar consciente disso. Muitos anos atrás, eu li sobre a doutora Lillian Yeomans, que era médica em um grande hospital de Nova York. Ela se tornou desesperadamente viciada em drogas e foi condenada pela medicina. Mais tarde, alguém falou para ela sobre a cura divina, e ela foi salva e curada pelo poder de Deus, passando assim o resto da sua vida ensinando sobre cura divina. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, a doutora Yeomans ficou muito doente à beira da morte, embora tivesse ensinado e ministrado sobre cura divina por mais de 40 anos. Naquela época, ela estava com uns 82 anos de idade. Mais tarde, li que a doutora Yeomans tinha sido curada. Em um artigo de sua autoria, ela explicou como ficara doente, abrindo a porta para o diabo por falta de conhecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela começou a se preocupar com seus parentes que estavam nos países que Hitler dominava. A doutora Yeomans disse que a preocupação com seus parentes começou a surgir na sua mente e a aflição e o medo abriram a porta para o inimigo. Finalmente ela ficou muito doente, teve febre alta, perdeu todo o cabelo e chegou à beira da morte. De acordo com seu relato, ela se arrependeu e pediu perdão a Deus pela sua preocupação. Deus não somente restaurou minha saúde, ela disse, mas Ele também restaurou meu cabelo. Só que meu cabelo não cresceu branco como era antes. Eu tenho uma cabeça cheia de fios escuros agora. Ela ficou doente por ter aberto a porta para o inimigo através da preocupação e do medo. Não faz diferença alguma há quantos anos um cristão é salvo ou se ele está pregando e ensinando a palavra há muito tempo. Os cristãos maduros têm de estar convictos de que estão mantendo a porta fechada para o diabo, tanto quanto os cristãos iniciantes. No caso da doutora Yeomans, ela andou no que se chamava de saúde divina por mais de 40 anos e nunca havia ficado doente. Ela era uma cristã forte e conhecia sobre a aliança de Deus em relação à saúde. Mas veja, não importa quão forte você é no Senhor,
ou quantos anos você tem pregado a palavra, o diabo nunca vai deixá-lo em paz. E se você der lugar, você pode abrir a porta para ele. Uma cristã cuja mente estava possessa por um espírito imundo. Vou relatar com um pouco mais de detalhes a história de uma ministra cheia do espírito que ficou obcecada em seus pensamentos, com a preocupação e o medo, até que finalmente ela permitiu que o diabo possuísse seu pensamento e ficou completamente louca. Primeiro, ela ficou oprimida pelos pensamentos do diabo, mas à medida que ela cedia aos pensamentos de preocupação e medo, oriundos de Satanás, ela ficou obcecada com aqueles pensamentos, até que finalmente abriu a porta para o inimigo e permitiu que sua mente ficasse possessa por um espírito imundo. A irmã dessa ministra nos contou a seguinte história. Quando a ministra chegou à menopausa, começou a ficar oprimida com preocupação. Ela se permitiu ficar cismada com isso e ficou emocionalmente chateada e cada vez mais perturbada. Consciente ou inconscientemente, ela se rendeu a um demônio em sua mente e em suas emoções. Aquela ministra não manteve a mente focada na palavra, ela ficou obcecada com a preocupação. Ela permitiu que um espírito maligno ganhasse mais e mais espaço em seu pensamento, até que a sua mente foi tomada por ele. Finalmente, ela perdeu completamente a cabeça e foi possuída na mente por aquele espírito maligno e ficou violentamente louca. Ela tentava matar a si mesma e os outros. A ministra foi internada e ficou mais de 2 anos em uma cela alcochoada para a própria proteção, porque estava violenta. Ela tentou se matar batendo a cabeça contra as paredes, comia com as mãos como um animal porque poderia se matar se tentasse usar a faca ou um garfo. A irmã dessa mulher queria que minha esposa e eu ministrássemos para aquela mulher, embora ninguém conseguisse permissão para entrar no seu quarto. Eu disse que levaria o caso para o meu grupo de oração para que pudéssemos começar a orar por ela. Nós tínhamos um grupo de mulheres na igreja em Farmersville, onde eu pastoreava naquela época, que poderia unir céu e terra pela oração. Aquelas mulheres realmente recebiam resposta para suas orações. Cerca de 10 dias depois começamos a orar. Os médicos disseram que ela poderia voltar para casa. Eles mandaram uma carta para a família dizendo que ela não era mais violenta, mas que sempre precisaria de cuidar dos médicos. Entretanto, sua saúde geral estava debilitada e os médicos acharam que se uma mudança de ambiente não a ajudasse, ela provavelmente não viveria muito. Aqui está uma ministra do evangelho que se tornou louca. Imaginem isso. As pessoas dizem, pobre mulher, algo aconteceu com ela, mas não sabemos o que foi. Nós precisamos entender o que pode acontecer com as pessoas e como os cristãos podem abrir a porta para o diabo e dar acesso a ele em suas mentes e seus corpos. É por essa razão que os crentes precisam saber a importância de renovar a mente com a palavra de Deus e ter os pensamentos de Deus, em vez de os do inimigo, que são de preocupação e medo. Se tivermos os pensamentos errados, poderemos abrir a porta para o diabo sem perceber. Os crentes não estão sob o domínio do diabo. Eles têm autoridade sobre ele em nome de Jesus. Eles podem resistir-lhe e não estão sob o seu domínio de forma alguma, a não ser que permita que ele os domine. Essa ministra do Evangelho pleno, de que falamos também, não estava refém do diabo. Ela não deveria ter dado lugar a Satanás em seu pensamento. Se ela tivesse se levantado contra a preocupação e a opressão com a palavra de Deus e mantido sua mente renovada, Satanás não teria tido acesso a ela. Se ela tivesse repreendido a opressão de Satanás e resistido, ele teria fugido dela. Mateus 18:18, Tiago 4:7. No primeiro sábado de maio de 1943, essa ministra foi trazida à nossa casa pela irmã. Minha esposa e eu não sabíamos que ela estava vindo, mas aqui está algo que eu quero que vocês percebam. Naquele dia, depois do café da manhã, minha esposa e eu fomos fazer nossas atividades matinais. Eu sempre lavava a louça e limpava a cozinha. Isso era um hábito. Eu esperava que a minha esposa me ajudasse no ministério, então era justo que eu ajudasse em casa. Todo o tempo em que estava limpando a cozinha, eu estava orando baixinho em outras línguas. Eu tinha um impulso interior ou uma direção para fazer isso. Depois fui à igreja ver se estava tudo em ordem para o culto do dia seguinte e, enquanto fazia isso, continuei orando em línguas. Parecia que eu tinha uma direção divina para orar em outras línguas. Não me entenda mal. O Espírito Santo não estava me forçando a orar, pois ele é um cavalheiro e não nos força a fazer algo. Ele gentilmente nos conduz.
O diabo empurra, mas o Espírito Santo delicadamente nos impulsiona. No restante da manhã, fui cuidar das minhas coisas, mas eu me rendi àquele impulso interior de orar em línguas. Quando as pessoas estavam por perto, eu apenas orava por dentro quietamente comigo mesmo e o Senhor. Depois fui aos correios pegar minhas correspondências, porque naqueles dias eles não as entregavam. O tempo inteiro eu seguia aquele impulso divino para orar em outras línguas. Meu espírito estava se comunicando com Deus. 1 Coríntios 14, 2 e 14. Eu posso dizer que das 8 da manhã até a cerca de 2 da tarde, eu passei a maior parte do tempo orando em outras línguas, enquanto fazia minhas tarefas diárias. De vez em quando eu pensava comigo mesmo: o Senhor deve estar me preparando para o culto de amanhã, será uma grande bênção. A Bíblia diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. 1 Coríntios 14, 14. E em Judas 20 diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então eu sabia que Deus estava me preparando e me deixando pronto para algo, mas eu pensava que era para o culto do domingo. Depois, mais ou menos às 2 horas da tarde, aquela mulher foi trazida pela sua irmã para nossa casa. Ela agia como um robô, ficava com os olhos paralisados como se estivesse em outro mundo, exceto sua boca que se movia continuamente, quase involuntariamente. Quando sua irmã disse que eu era pregador, a mulher começou a citar versículos. A palavra começou a sair da sua boca como água de uma torneira. Seus olhos brilhavam o tempo inteiro. A palavra não estava vindo da sua mente, porque ela era mentalmente incapaz. Os versículos estavam vindo do seu espírito recriado, nascido de novo. Eu nunca tinha visto ninguém assim antes, eu não sabia o que fazer. Eu fiz um comentário: alguém que pode citar a Bíblia dessa forma deve realmente conhecer o Senhor. Quando eu disse isso, seus olhos ficaram parecendo chamas de fogo. Eu estava ali na frente dela e seus olhos brilhavam. A mulher agarrou os cabelos com a força e começou a puxar, gritando: oh não, não, eu não posso conhecer a Deus, não, eu cometi o pecado imperdoável, não. E sua irmã teve de segurá-la e sacudi-la para tentar acalmá-la. A irmã facilmente fez com que ela se sentasse na cadeira. Ela ficou paralisada como se estivesse em outro mundo. Eu continuei observando-a, mas ela não pestanejava ou sequer piscava os olhos. Seus olhos estavam bem abertos e ela parecia estar em transe. Não importava o que acontecesse ao seu redor, ela ficava sentada e não movia um músculo ou piscava os olhos. A irmã nos disse: eu perguntei ao chefe do sanatório se a condição dela é comum. É normal minha irmã pensar que cometeu o pecado imperdoável? Mas ele disse que cerca de 90% das pessoas em um hospício pensam que cometeram o pecado imperdoável. Isso nos diz que o diabo tem algo a ver com o tormento das pessoas nessa área, dizendo-lhes que cometeram um pecado imperdoável, o pecado para a morte. Nesse caso, a ministra tinha permitido que um espírito maligno entrasse na sua alma e ela a convencera de que tinha cometido o pecado para a morte. Veja, se você fica doente na sua mente através de um pensamento errado, isso abre a porta para o diabo entrar. Demônios e espíritos malignos têm mais a ver com essas coisas do que nós às vezes podemos compreender. Eu sabia que aquela mulher poderia estar doente na sua cabeça ou na sua mente, assim como alguém poderia estar doente do estômago. Se uma pessoa está doente do estômago, significa simplesmente que o seu estômago não está funcionando bem. Se uma pessoa está mentalmente doente, significa que a sua mente não está funcionando bem. Então eu sabia que a mente daquela mulher poderia apenas estar doente, mas eu também sabia que um demônio poderia ter entrado e se apoderado da sua mente. Isso poderia ser a causa da insanidade. O demônio não possuía o espírito da mulher, ele só possuía sua mente, porque ela abrira a porta para ele através da preocupação e medo. Satanás não pode simplesmente vir e ocupar a mente ou o corpo de um cristão, a não ser que a pessoa lhe dê permissão, abrindo a porta para ele, quer pela ignorância, quer pela desobediência. Em uma possessão demoníaca completa, o demônio pode possuir o espírito, alma e corpo, mas ela era cristã, então o diabo não poderia se apoderar do seu espírito a não ser que ela tivesse negado a Cristo deliberadamente, o que ela não fez. Como você trata com alguém em uma condição dessas, particularmente quando você não tem acesso à mente da pessoa? Naquela época eu não sabia. Eu nunca tinha lidado com alguém naquelas condições. Então eu disse para minha esposa: vamos falar com a irmã Silvia.
Irmã Silvia era uma pessoa comum, mas ela podia unir o céu e a terra por meio da oração. No carro, enquanto esperávamos que a irmã Silvia se aprontasse, eu comecei a falar com o Senhor sobre o que estava acontecendo. Eu sabia que se a mulher estivesse apenas doente em sua mente, eu poderia orar por ela, ungida com óleo, impor minhas mãos sobre ela, que seria curada. Entretanto, eu sabia que se a causa da insanidade fosse um espírito maligno, ela teria de ser tratada pelo poder e pela direção do Espírito Santo. Eu disse ao Senhor que Ele ia ter de me ajudar. Eu não sabia o que fazer e fiquei o tempo todo orando dessa maneira, enquanto Silvia se aprontava. E depois todos nós voltamos para a casa pastoral. Começamos a orar e em pouco tempo estávamos orando no Espírito. Oramos a Deus por direção por mais de 2 horas. Não estávamos orando contra o diabo. Não estávamos combatendo espíritos malignos. Estávamos simplesmente buscando de Deus a sua direção e sobre como ministrar aquela mulher. Eis outra coisa que você precisa entender. A oração da fé não vai funcionar em todas as situações. Aquela era uma situação em que a oração da fé não iria funcionar, porque a mulher não estava mentalmente em condições de concordar conosco e de usar a própria fé. Não me entenda mal, a oração da fé funcionará nas situações em que ela deve funcionar, mas quando a vontade de outra pessoa está envolvida, você nem sempre estará apto a fazer a oração da fé, a não ser que a pessoa esteja em concordância com você. Mateus 18:19. Antes que eu pudesse fazer a oração da fé por essa mulher, eu precisava da sua participação e concordância, mas ela não poderia fazer isso por causa da sua condição mental. Então sua libertação não poderia vir através da operação de sua fé. Algumas pessoas têm tentado fazer com que a oração da fé funcione em todas as situações e circunstâncias. Em alguns casos é mais ou menos como tentar colocar um pino quadrado em um buraco redondo. Não vai dar certo. Em outras palavras, existem diferentes tipos de oração, e cada uma delas tem suas próprias regras para um perfeito funcionamento. Então, estávamos buscando a direção de Deus. Não estávamos gritando com o diabo ou tentando expulsar um demônio. Precisávamos ter a direção do Espírito Santo para que soubéssemos como lidar com aquela mulher. Precisamos confiar no Espírito Santo em situações como essa. Com que frequência lemos o versículo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. E mesmo assim seguimos em frente e tentamos fazer algo à própria força e poder e nada acontece. Não, temos de aprender a confiar na palavra de Deus, no seu poder e em seu Espírito para sermos bem-sucedidos na vida. Na verdade, quando confiamos na própria força, trabalhamos e pouco acontece. Mas se colocarmos o maior que está dentro de nós para trabalhar em nosso favor, Ele se levantará forte em nós, iluminará nossa mente e direcionará nossos espíritos. Isso nós não conseguiremos ter de nenhuma outra fonte. Ele sempre nos conduz em linha com a santa palavra escrita. Então, enquanto todos nós buscávamos a direção de Deus, eu orei: Senhor, mostra-me como ministrar esta mulher. Quando eu disse isso, a unção do Espírito Santo veio sobre mim e o Espírito Santo me disse: vá, fique na frente dela e diga: espírito imundo, saia, em nome de Jesus. Eu estava relutante para fazer isso porque nunca tinha estado em uma situação como aquela. Quando eu não obedeci a Deus, a unção me deixou. Então não houve nada que eu pudesse fazer. Note que expulsar um demônio em uma situação como esta tem de ser debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me repreendeu pela desobediência. Eu disse ao Senhor: Senhor, deixa aquela unção vir sobre mim de novo e eu obedecerei. Eu sabia que de nada adiantaria dizer saia sem a unção do Espírito Santo. Se fosse eu na carne tentando expulsar aquele demônio, eu sabia que nada aconteceria. Mas a unção do Espírito Santo veio sobre mim de novo e eu obedeci ao Senhor e disse àquele espírito maligno: saia, espírito imundo, em nome de Jesus. A mulher não parecia nem um pouco diferente depois disso. Ela tinha a mesma aparência e agia exatamente como antes, como uma louca. Não havia coisa alguma diferente que eu pudesse notar. Sua irmã a agasalhou e levou-a para casa. Mas mesmo que não houvesse nenhuma diferença perceptível nela, eu sabia que ela havia sido liberta. Ninguém poderia me dizer o contrário. É aí que às vezes erramos. Eu sabia que o comando da fé tinha sido dado pela direção e unção do Espírito Santo e que aquela mulher estava liberta. Veja, quando o dom da fé está em operação,
O Espírito Santo nos dá fé para fazermos qualquer coisa que Ele nos diga para fazer e sempre funcionará. Quando se trata de lidar com demônios na vida de outras pessoas, como na situação dessa mulher, na qual ela era incapaz de consentir ou cooperar, você deve ser guiado pelo Espírito Santo no que fazer. Se o Espírito Santo não lhes disser para fazer algo, então você estará fazendo por conta própria e você dará com a cara na porta. Contudo, se uma pessoa pedir ajuda a você e lhe der a permissão, então você poderá exercer autoridade na vida dela contra o demônio em nome de Jesus. Marcos 16:17. Uma vez que uma pessoa é liberta, você precisa ensiná-la a ficar firme contra o diabo por si mesma. Claro que ao lidar com o diabo na própria vida, você não precisa que outra pessoa repreenda o diabo por você. Se está submisso a Deus, você tem autoridade para resistir ao diabo, ficar firme contra ele e repreendê-lo. Então ele tem de fugir. Lucas 9:1, Efésios 6:13 e Tiago 4:7. Esta mulher foi liberta por meio de um comando de fé em um sábado. Na segunda-feira à tarde, a irmã voltou e nos disse: "Por favor, orem. Minha irmã está tendo um ataque violento exatamente como ela teve quando perdeu o juízo pela primeira vez." "E daí?" eu disse. Fiquei impressionado com a minha calma. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu disse para aquele demônio no sábado à tarde que ele tinha de sair, e ele sabia que tinha que sair. Ele estava simplesmente maltratando a mulher enquanto a deixava. Eu expliquei isso à irmã dela e mostrei na Bíblia onde Jesus repreendeu um espírito maligno de uma pessoa e o diabo lhe trouxe confusões ou agitou-lhe antes de sair. Marcos 9:26. Eu disse à irmã: "O demônio sabe que tem de sair, então ele está simplesmente agitando-a enquanto sai. Depois que isso acabar, ela estará bem." Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o ataque acabou, a mente da mulher estava completamente restaurada. Veja, quando o comando de fé é dado pela unção e pelo poder do Espírito Santo, não significa necessariamente que trará resultados imediatos, mas sempre há resultados. No momento em que a mente daquela mulher foi restaurada, ela era exatamente a mesma pessoa que sempre tinha sido, e seu relacionamento espiritual com o Senhor estava do mesmo jeito que sempre estivera. Ela não sabia que tinha ficado insana por 2 anos e meio, nem tinha consciência de que tinha tentado se matar ou matar outras pessoas. Tudo isso era apenas um lugar vazio em sua memória. Pouco tempo depois, os médicos atestaram sua saúde e lhe deram alta do sanatório. O espírito maligno tinha se apoderado da sua mente e agido através do seu corpo, mas ela não tinha um demônio em seu espírito. Mas, em certo momento da sua vida em que ela estava nervosa e instável, ela cedeu a um espírito maligno e isso a deixou obcecada em seus pensamentos. Ela permitiu que o espírito maligno ganhasse cada vez mais terreno em seu pensamento, e enquanto ela se mantinha rendida a ele, o espírito maligno finalmente foi capaz de possuir sua alma, sua mente, sua vontade e suas emoções. 19 anos depois de ser liberta, procuramos saber sobre ela. Sua irmã nos disse: "Sua mente está forte, ela tem um bom emprego e ensina na escola dominical."